Olá, meus amados irmãos e irmãs da Igreja Metodista em Cidade Líder. Gostaria de compartilhar com vocês nesta manhã a lição de número 9 da nossa revista, que tem como tema maturidade no serviço. E o autor da lição, ele deixa como referência o texto bíblico que se encontra lá na carta a 2 Timóteo, capítulo 1, versos de 6 a 14. Então, irmãos, o serviço a Deus é uma das características da igreja. Ou seja, a igreja ela não foi chamada para ela apenas ficar reunida internamente em suas atividades culticas, mas ela tem que demonstrar a realização do serviço a Deus. E o serviço a Deus, ele se realiza, se efetiva através da manifestação dos dons. E dos dons já explicados por Paulo, principalmente na carta aos Romanos e aos Coríntios, onde ele diz que os dons são os dons da profecia, do ministério, do ensino, da exortação e da misericórdia. Em Coríntios, Paulo ele complementa ainda, dizendo que os dons eles se manifestam pela palavra de conhecimento, pela palavra de sabedoria, pela fé, pela cura, pelas profecias e pela variedade de línguas e a sua interpretação. Veja que é variedade e não línguas estranhas. E o texto, então, ele começa a nos relatar que Paulo identificou ali um certo desânimo de Timóteo na condução e na realização do Evangelho. E Paulo, então, ali no texto, ele desperta a Timóteo dizendo que ele não tem um espírito de covardia, ao contrário, ele foi dotado, ele foi qualificado com poder e capacitação, todos por parte do Espírito Santo. E ele destaca ali, se os irmãos lerem um texto, que é um texto muito bacana, né? Vale a pena nós lermos aqui, porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder e de moderação. Não se envergonhe, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu, Paulo, né? Ou pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou para a santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Jesus Cristo, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe a luz, a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho, para a qual eu, Paulo, fui designado, pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aqueles dias. Então, Paulo, ele procura reanimar ou relembrar Timóteo do seu chamado. Não é? E como que nós podemos demonstrar ou verificar que a nossa igreja é realmente uma igreja madura para o serviço? Então, nós temos aqui algumas questões. Primeira questão, é um chamado divino. Não é? Então, é necessário, assim como Paulo relembrou a Timóteo, nós sermos relembrados também do nosso chamado. Todos nós que estamos congregados ou arrolados aqui na nossa comunidade de fé, nós temos um chamado. Qual é esse chamado seu? O que nos reúne dentro daquelas 4 paredes do templo ali? É a sua consanguinidade? É a sua afinidade? Você é amigo de alguém? É claro que não. Tudo o que nos une na nossa comunidade para estarmos ali nos reunindo é o nosso chamado de Jesus Cristo. Todos nós estamos ali por causa de Jesus Cristo. Então é importante que para que nós realmente venhamos a relembrar, não é, esse nosso chamado. Que nós não venhamos a nos desanimar, porque nós fomos chamados por Cristo. Então a reafirmação
a conscientização desse chamado vai tornar a nossa igreja uma igreja madura para o serviço. Uma outra questão é o poder, o amor e a moderação. Então Paulo, ali ele fala a Timóteo que ele não deve se acovardar porque ele é capacitado pelo Espírito Santo. Então o nosso poder não é pela nossa capacidade física, pela nossa capacidade intelectual, pelas nossas próprias forças, mas o poder que nós temos é um poder oriundo do Espírito Santo de Deus. O amor que nós manifestamos tanto para com Deus e com relação às pessoas é fruto do Espírito Santo que habita em nós. Então são pontos importantes que devem ser reafirmados para que realmente a nossa igreja ela possa ter essa característica de ser uma igreja madura. Apesar das lutas e tribulações, então quer dizer, isso não é motivo para desânimo, meu irmão, minha irmã. Quando Paulo escreve essa carta, ele estava preso. Veja que ele não estava preso porque roubou alguém, porque matou alguém, porque fraudou uma comunidade ou várias pessoas. Não, ele estava preso porque a pregação do seu evangelho ia contra os interesses das autoridades constituídas. Então, e isso não o levou a desanimar, ao contrário, ele perseverava ainda mais. E isso serve também para nós hoje. Hoje nós vivemos uma pandemia e muitas autoridades com viés comunista, juízes também que não confiam na palavra do Senhor e que têm essa postura, calam a igreja. E o que é pior, os nossos líderes religiosos acham que estão certos. Não, nós temos que fechar as igrejas mesmo. Por quê? Porque isso vai ser para o seu bem. Então veja que nós temos que relembrar que Paulo foi preso pela palavra, em razão da palavra. E isso não o desesperançou, ao contrário, isso ainda o motivou ainda mais. Então é uma questão que nós devemos trazer hoje também. As autoridades são constituídas por Deus, devemos respeitar? Claro que devemos respeitar, mas quando uma autoridade toma decisões contrárias a palavras, nós como cristãos, os nossos líderes religiosos não podem concordar com isso. Nós devemos nos posicionar, mesmo que isso nos leve a consequências graves, como Paulo teve a sua liberdade cerceada em razão da palavra. Então, irmãos, relembre isso. Paulo, ele se sentia motivado. Por quê? Porque ele sabia em quem ele cria e que Deus é poderoso. Então, nós temos que realmente lutar, nós temos que realmente perseverar, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das tribulações. Nós devemos reviver, nós devemos reafirmar o nosso chamado, relembrar. Nós devemos promover os nossos dons, sem desanimar. Às vezes nós realmente desanimamos em razão da pouca participação, em razão de nós não vermos frutificar as nossas atividades. Isso às vezes nos leva a um desânimo, mas relembre que quem capacita você é o Espírito Santo, que o trabalho é para Deus, que quem desenvolve o nosso amor é o Espírito de Deus, e por isso que nós não devemos desanimar. Para nós concluirmos, irmãos, o serviço é uma ordenação. Todos nós fomos chamados não para ficarmos confortavelmente nosso banco ali na igreja, mas nós somos chamados com uma finalidade, e essa finalidade é o serviço. Aqui eu deixo até aquele um ditado popular, que ele diz que quem não vive para servir, não serve para viver. Isso é um ditado popular, mas ele está intimamente ligado com a palavra do Senhor, porque cada um de nós tem um chamado, cada um de nós recebeu dons, e esses dons devem ser colocados em prática para a propagação do reino, para a divulgação da palavra, para que outras pessoas realmente possam ser
alcançada. E isso é possível não porque nós somos capazes, irmãos. Isso tem que ficar bastante claro. Nós temos que realmente demonstrar isso. Que as coisas acontecem, que o serviço se desenvolve pelo poder do Espírito Santo. É Ele quem desenvolve, é Ele quem frutifica, é Ele quem dá andamento a todos esses serviços que a igreja, uma igreja madura, realiza. Então, irmãos, eu não sei qual é o seu estado de espírito, eu não sei se você está desanimado, se você está animado, mas o texto aqui que Paulo escreveu a Timóteo e nos é benéfico hoje, ele serve para nós relembrarmos, irmãos, o nosso chamado, que a nossa capacitação é dada pelo Espírito Santo, que Deus não nos chamou para sermos pessoas covardes, pessoas tímidas, mas sim para, como a nossa pastora diz, pessoas ousadas, não é? E essa capacitação ela é nos dada pelo Espírito Santo. O dom que eu recebi, o dom que você recebeu, ele foi dado a mim, foi dado a você para servir a igreja, para desenvolver a igreja. E que realmente nós possamos colocá-lo à disposição do serviço, colocá-lo à disposição da comunidade de fé, para que os valores do reino possam ser propagados. Amém, irmãos? Essa era a reflexão que eu gostaria de deixar com os irmãos a respeito de serviço. Que o serviço a Deus revela uma igreja madura. Fiquem em paz e que Deus abençoe a todos nós.